Olá, segundo ano, tudo bem? Gente, nós vamos falar agora um pouco dos Estados Unidos, né? Lembrando que nós estamos aqui no século XIX, viu? Então é muito importante a gente entender que nós analisamos lá a história do Brasil no século XIX até o segundo reinado, né? Até o fim do segundo reinado. Ainda tem muita coisa para a gente ver, né? No finzinho, que eu vou dar continuidade depois. E aí eu parei e nós fomos ver lá aquela corrida imperialista, né? O neocolonialismo, o imperialismo, né? Que são as potências europeias aproveitando da fraqueza, né? E obviamente esponjando toda a sua força sobre os continentes mais pobres, como o continente africano, asiático e até a Oceania, tá? Então nós vimos tudo isso lá. E já que a gente viu o Brasil, nós vimos as potências europeias correlacionando com esses continentes africano, asiático, né? E todo esse movimento, falta a gente entender agora, nesse século XIX, a situação dos Estados Unidos. Nós vimos o processo de independência dos Estados Unidos e agora a gente vai dar uma sequência para entender como é que vai ser os Estados Unidos agora, tá bom? Só que antes de falar dos Estados Unidos depois da independência, vou voltar só um pouquinho para a gente retomar, acabar lembrando, tá bom? Então, gente, com isso aqui, a gente já está finalizando o século XIX no mundo, né? Depois falta só o finalzinho do século XIX no Brasil, que é o nascimento da nossa república, tá? Bom, então vamos lá. Depois de entender, né, sobre todas aquelas aulas que a gente estava verificando, né, a, as potências europeias, agora a gente vai entender como que os Estados Unidos vai se posicionar nisso. Mas para isso vamos entender que lá no processo de independência nos Estados Unidos, né, 3,5 milhões de pessoas no ano da independência, né, que é 76, 1776, né? E esse número ele dobra, né, em pouco mais de 20 anos, né? Para o dobro, ele vai para 7 milhões em 1801. Então, nós temos ali na América do Norte, agora nos Estados Unidos da América, muitos emigrantes europeus, né? Por que, que eles vão para os Estados Unidos? Porque a Europa está passando, né, por péssimas condições de trabalho, de vida, então muita gente vai sair da Europa, do velho continente, do velho mundo, né? E vai para os Estados Unidos, porque lá tem terras disponíveis, né? E tem muito trabalho, tem muita necessidade de mão de obra, tá bom? Com isso, vai acontecer a expansão territorial, que é aquela corrida para o oeste, tá? O que, que vai acontecer? Nós vimos que o que é hoje os Estados Unidos, ele começou com aquelas 13 colônias no litoral, né? E isso vai se expandir com essa chamada corrida do oeste, For West, né? Por isso que tem os filmes, o pessoal fala aqui no Brasil, Faroeste, né? For West, né? Então, que corrida é essa? Tem todo aquele território, né? Então eles vão para o oeste, e ali vai ter a matança de muitos indígenas, né? Muitos nomes aí desses aeronaves de guerra, né? Sempre tá ligado ali a muitas tribos indígenas, né? Apache, né? Tem muitos nomes aí. Então a gente vai ter a morte de muitos indígenas devido a essa corrida do oeste. Então, ou seja, é a apropriação de terra, né? Tanto que os Estados Unidos, se vocês olharem no mapa, não sei se vocês já perceberam, mas ele é banhado pelos dois oceanos, tanto o Atlântico quanto o Pacífico, né? No Pacífico, graças a essa corrida aí do Oeste, tá bom? Que é uma expansão muito grande. No mapa aqui a gente consegue ver, né? Olha só, a gente tem aqui essa parte em roxo no lado direito, onde vocês já entendem que é aqui o Oceano Atlântico, né? Esse roxo aqui todo no litoral, dá para lembrar que mais ou menos aqui eram as 13 colônias, não é isso? E aí a expansão é todo esse território colorido aqui, ó. Tudo isso é expansão, né? Ao For West.
Então, a gente tem um aumento da produção de alimentos, né? Porque tem muita gente chegando, então tem gente buscando terras para plantar mais, né? Para criar gado, então tem que fazer pastagens. Com isso, já que você está no território novo, né? A gente tem aquela corrida metalista, né? Que é a busca de metais preciosos, e eles vão descobrir ouro, né? Em 1848, já quase no meio do século XIX. Então isso vai provocar uma corrida pelo ouro. Então se tem ouro, a gente viu, como nós vimos lá, em Minas Gerais, na história de Minas, nós vimos que o contingente de pessoas é muito grande, né, devido a essa corrida do ouro. Então a gente vai ter também a doutrina do Destino Manifesto, né, que é uma doutrina que fala-se que os Estados Unidos ele está predestinado a dominar a América, né? Aquela ideia do Donald Trump, que ele sempre carrega aquele slogan, Make America Great, né? Fazer a América grande, tá dentro desta doutrina do manifesto, tá bom? Que é essa ideia de que os Estados Unidos é que lidera toda a América, tá bom? Só para a gente entender, então, um pouco aí sobre o que seria de fato esse destino manifesto. Bom, quais são as consequências dessa expansão territorial dos Estados Unidos? A primeira é que a gente vai ter um crescimento demográfico, né? Se em 1801 tinha 7 milhões de pessoas, agora em 1820 está com 9, né? E em 1860, 40 anos depois, isso fica absurdamente maior, né? Ele vai para 30 milhões, né? Então a gente tem uma imigração incentivada, tá? Pelo governo do Home Test Act, né? Pelo governo, é um ato, né? O Home Test. Só para a gente fazer um contrassenso, agora eles estão querendo que as pessoas vão para lá, nesse momento, em 1862. O que é o contrário hoje, né? Todo mundo quer fazer a América agora, eles não estão deixando mais, né? Ir para lá. Então aqui era o contrário, é quando eles queriam realmente, de fato, ocupar todo esse território. Bom, com isso a gente vai ter uma consequência muito positiva, que é o desenvolvimento econômico, né? Por quê? Porque se você tem tanta gente assim, você vai ter um mercado que vai consumir mais, né? E também esse mercado vai oferecer mais emprego, ou seja, ele está ofertando muita mão de obra, né? E é um mercado novo, então ele tem disponibilidade de matéria-prima, né? Além disso, é uma possibilidade muito grande de expandir as indústrias, o aumento da produção agrícola, da pecuária, as atividades comerciais, né? As atividades de mineradora devido à corrida do ouro. Então, só coisa boa está acontecendo aí nesse momento de expansão, né? Só que aí a gente vai ter também a disparidade regional. Cada região ela vai ter suas características que são bem marcantes. Olha só, na região norte e nordeste lá dos Estados Unidos, a gente tem uma região mais industrializada, onde a burguesia está atuante, né? São os meios, né? São os donos dos meios de produção e um grande número de operários, né? Já na região centro e oeste, é uma região mais agrícola, mais pastoril. Ela é formada por colonos, por pessoas que querem desbravar, né, essas terras desconhecidas, tá? Já lá no sul, a gente tem um latifúndio agroexportador, escravista, né? Então a gente tem muito mais massacre e confinamento de indígenas, né? Então a gente vai ter, principalmente no sul, essa parte mais que a gente já viu, né, desde aquele momento que a gente tem da divisão das colônias do norte e do sul, né, que o sul é mais escravista. Então, se é mais escravista, você tem uma mão de obra para trabalhar nessas regiões que têm características tão fortes parecidas com a região centro e oeste também, né, que é a região mais de agricultura. Né? E aí eles usam o modo do escravismo para servir de mão de obra, tá bom? Bom, então só para a gente entender, os Estados Unidos, a guerra de secessão aqui, a gente tem uma divisão muito grande, né? Nesse momento, olha aqui, essa linhazinha é a união das confederações devido a essa guerra, secessão, separação, tá? Uma guerra que durou 4 anos, de 1861 a 1865, né? Então a gente tem uma confederação dos Estados da América, né? Aqui na parte mais cinza, mas percebam que alguns estados, mesmo cinza, eles estão sendo divididos, tá bom?
E na parte mais azul, né, a União, os Estados Unidos da América também continua sendo Estados Unidos da América, mas sem essa divisão, né, do que essa separação da Guerra de Secessão. É sempre aquela divisão de norte e sul, marca muito as características de poder nos Estados Unidos. Até hoje tem, né, essas grandes diferenças, tá bom? Bom, por que a gente vai ter a gente tem aqui uma figura muito importante na história dos Estados Unidos, aqui nessa foto superior, né, que é o Abraham Lincoln. Né? A causa imediata da Guerra de Secessão é justamente, gente, a eleição do Abraham Lincoln para a presidência da República dos Estados Unidos em 1860. Né? E ele representa ali naquele momento os interesses da burguesia nortista, né? Se vocês lembrarem, eu falei agora há pouco, era uma região, né, mais industrializada, né, onde a burguesia atuava. Então, em 1861, os estados do sul eles vão se separar dos estados confederados, né? Liderados pelo seu opositor, que é o homem dessa foto aí de baixo, com seu belo nariz, o Jefferson Davis, tá bom? Então eles vão ser liderados pelo Jefferson Davis, e aí eles vão fazer essa separação, né? É aquela coisa que sempre existiu, essa divisão muito clara de norte e sul, tá bom? Bom, em 1863 vai haver a abolição da escravidão nos Estados Unidos, tá? De forma geral. Apesar que já no norte a gente já não tinha mais esse processo de escravidão, tá? Por quê? Porque a gente está falando de uma região norte-nordeste, até o centro também, né? É uma região mais industrializada, tá bom? Então não tinha escravidão ali, né? Era mais a região do sul mesmo, historicamente sempre ali no sul, tá? Bom, em 1865 nós vamos ter a derrota daquele eixo lá que nós vimos no mapa do sul, né? E o Abraham Lincoln ele vai ser assassinado, tá bom? Deixa eu voltar aqui na imagem para vocês verem. Dessa linha vermelha para baixo, né? Os estados confederados aqui sulistas, né? E da linha para cima do norte, vê que é bem maior, tá vendo? Bom, então quais são as consequências dessa guerra de secessão? Olha só, nós vamos ter esses 4 anos de conflitos que vão gerar 600 mil mortos, é um número muito grande, né? E vamos ter presta atenção nisso, gente, uma supremacia política e econômica dos estados do norte, tá bom? Vamos ter um crescimento industrial aceleradíssimos, né? Os negros, apesar de serem livres, eles permanecem marginalizados e sem direitos. E aí a gente vai ter aqui nessa foto da direita, que representa aqui o surgimento de grupos racistas no sul do país. E esse é o principal grupo racista que é muito forte, né? Que é a Ku Klux Klan, tá bom? Bom, o que é Ku Klux Klan? Gente, são homens, mulheres, né? Mas principalmente homens. É bem machista, inclusive. Eles são brancos, né? E eles odeiam os negros. E isso é afirmado em todo esse movimento, tá? Eles declaram ódio aos negros, né? Tanto que nessa foto da esquerda você vê aqui no movimento as pessoas estão mostrando o rosto, né? Porque já existia esse preconceito muito grande contra os negros. Mas no lado direito aqui, esse grupo, a Ku Klux Klan, eles até se escondem, eles fazem questão de esconder o rosto, né? Um ou outro ali mostra. E, inclusive, esse grupo ele existe até hoje e é muito forte, né? Contra os negros. Aqui embaixo a gente tem aqui esse círculo com uma cruz, tá escrito aí a bandeira da Ku Klux Klan, né? White Power, né? Força Branca, Ku Klux Klan. É um grupo vergonhoso, né? A gente luta aí contra o racismo, a gente vê isso hoje. A gente está falando aí na época que as pessoas, né, que um homem negro foi assassinado no estacionamento de um supermercado, né? Enfim,
e é algo recorrente nessa rede, né? As pessoas pretas estão sofrendo bastante aí nessa rede de supermercado. Mas não vou ficar discutindo isso aqui, mas só para a gente entender, né? Existe aqui essa consequência gravíssima que é o surgimento desses grupos racistas, né? No sul, que é a região que tinha muito negro, né? Porque devido ao processo de escravidão, tá bom? Bom, e também é uma consequência dessa guerra de secessão o que a gente chama ali de um pensamento que vai estar incutido em todos os norte-americanos, né? Que é a chamada doutrina Monroe. Essa doutrina, ela foi enunciada pelo presidente, né, da época, ele chamava James Monroe, é, e ele, em sua mensagem ao Congresso Nacional, ele vai dizer que é a América para os americanos. Então, o pensamento do James Monroe, ele consistia em três pontos. Vamos lá. Primeiro, a não criação de novas colônias na América por países europeus, né? Nas Américas. Ou seja, quer dizer, nós vamos fazer o seguinte, olha, a partir de agora, aqui na América, no geral, no continente americano, tá, gente? É o que representa aí a América do Norte, Central e Sul, não será mais aceitável a criação de novas colônias, né, por países europeus. O que, que significa isso? Nenhum país da Europa pode chegar agora no continente americano e falar: ah, esse aqui território vai ser minha colônia. Acabou essa história de colonização, tá bom? Então, olha só como os Estados Unidos estão bem à frente nesse pensamento, né? Segundo, a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos. Então, peraí, vamos acabar com a intervenção dos países de fora, né, principalmente os europeus, nos assuntos dos países que estão aqui no continente americano. E a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, como guerra entre esses países e suas colônias. Bom, gente, por que eu estou dando essa aula hoje? E eu não sei se passou pela cabeça de vocês, mas se passou, ninguém me perguntou. Na verdade, eu fiquei esperando para ver se alguém perguntaria, né? Porque quando a gente estuda o imperialismo, a gente vê que as nações europeias, eles vão com tudo. Vocês viram isso, né? Vocês viram imagem, eu falei, mostrei. Vocês viram como as nações europeias partem para uma violência, uma truculência muito grande no, para com o continente africano, asiático, né? Vocês viram isso? E por que eles não vieram para a América? Justamente por causa dessa doutrina, América para os americanos. Ninguém chega aqui. Então, os Estados Unidos da América, eles tiveram uma importância muito grande nesse sentido de não deixar mais que essa exploração acontecesse. Porque é graças a essa doutrina, graças a esse pensamento incutido nos norte-americanos, que não foi possível ocorrer o neocolonialismo ou o imperialismo das nações europeias, como eles fizeram no continente africano e europeu e asiático aqui na América. Você está entendendo? Então, gente, isso é um ponto seríssimo para vocês refletirem, tá bom? Bom, os Estados Unidos ele tem esse papel muito importante, então, neste ponto, nessa defesa, né, desta vamos dizer, né, da defesa, da proteção mesmo do continente americano. Eles agiram aqui como protetores, e graças a essa doutrina Monroe, tá bom? Bom, gente, hoje é quarta-feira, nós temos aí duas aulas, então essa aula substitui toda essa carga horária, tá? Então eu queria só mais uma vez pontuar com vocês. Olha só, observem bem. Nós estudamos aqui, desde o começo do ano, nós começamos no século XVIII, né? Mas nós acabamos. E aí nós vimos e começamos o século XIX. Estudamos a história do Brasil, verificamos lá essa corrida imperialista, né? E agora a gente está entendendo por que, que essa corrida imperialista ela não foi aqui no Brasil, no continente americano. Ela não se deu como deu nos outros continentes. Então, está justificado para vocês toda essa estrutura histórica, que é importante perceber, né? Que o mundo ele figura dessa forma.
né? As nações europeias buscando mercado, né, consumidor, e buscando matéria-prima e mão de obra barata, eles não alcançam as Américas devido a esse pensamento e ao posicionamento dos Estados Unidos, tá bom? Bom, isso é uma coisa muito importante que não sei se vocês tiverem alguma argumentação, né, precisar se argumentar em algum texto ou em alguma discussão política mesmo, de fato, ninguém pode negar, nem o mais extremista da esquerda pode negar a importância, né, desse momento aqui, né, dos Estados Unidos, de todo esse posicionamento para que não fosse mais uma vez massacrado como o continente africano e asiático foi, tá bom? Então, dessa aula é a coisa mais importante para vocês lembrarem, tá bom? Por favor, anotem para mim no caderno de vocês pelo menos essas informações aqui desse último slide. Então é muito importante, depois de tudo que vocês já fizeram, de mapa mental, colocar no caderno de vocês Doutrina Monroe, né? A América para os americanos, e colocar os 3 pontos aqui, né, do pensamento do James Monroe, que foi o que realmente definiu o que a gente pode chamar de soberania no continente americano. Tá bom? Gente, eu espero ter contribuído para vocês, né, um pouco sobre esse século, que é o século XIX, tá bom? Na próxima aula, eu vou gravar para vocês coisas diferentes que ocorreram no século XIX. O século XIX ele é um dos séculos mais importantes para a humanidade, no quesito da ciência, da tecnologia. Então eu vou fazer uma aula um pouco diferente, né, para a aula de quinta, que é sobre algumas curiosidades do século XIX, porque essas curiosidades, esses fatos que ocorrem no século XIX, são fatos que fazem amarrar toda essa estrutura histórica para vocês. E não só da história, mas quando vocês forem estudar filosofia, sociologia, vocês vão compreender muito melhor, né, tendo essa compreensão do que foi o século XIX, tá bom? Mas, então, todo o conteúdo aqui, digamos que muito importante, está sendo finalizado para vocês aqui do século XIX, tá bom? Faltando só o início da República no Brasil. Então, gente, é isso. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, viu?